Pai amado, fonte de todo amor, bondade e verdade, ajuda-nos a ouvir o chamado do nosso ajustador do pensamento em nossos corações e a seguir a luz do Espírito da Verdade em todos os nossos caminhos. Pai eterno, dá-nos a sabedoria e o discernimento para vivermos o nosso propósito nesta vida e que cada um de nós cultive os frutos do Espírito e possa refletir a tua luz, servindo com amor aos nossos irmãos. Amém. Obrigado, Sussu. Opa, essa hoje foi curtinha, mas estava bonita. Obrigado, Sussu. Então vamos aqui continuar a nossa leitura, né? Estamos ali naquela reta final daquele julgamento de Jesus que o levou à crucificação. Então hoje nós vamos falar do Davi Zebedeu um pouquinho. Estamos no documento, para quem gosta de seguir no livro, 186, né? 31. Então, para quem quiser buscar lá, fique à vontade. Quem vai nos ajudar aqui com a leitura, por favor? Posso ler. Então vai, Sussuzinha, muito obrigado. A alta confiabilidade de Davi Zebedeu. Pouco depois de Jesus haver sido entregue aos soldados romanos, na conclusão da audiência perante Pilatos, um destacamento de guardas do templo apressou-se até o Getsemane para dispersar ou prender os seguidores do Mestre. Mas muito antes da chegada deles, esses seguidores já haviam dispersado. Os apóstolos retiraram-se para os esconderijos designados. Os gregos separaram-se e foram para várias casas em Jerusalém. Os outros discípulos desapareceram do mesmo modo. Davi Zebedeu acreditava que os inimigos de Jesus voltariam. E assim, logo ele retirou umas 5 ou 6 tendas para a ravina, perto de onde o mestre tão frequentemente ia orar e adorar. Ali ele propunha esconder e ao mesmo tempo manter um centro ou uma estação coordenadora para o serviço dos seus mensageiros. Davi mal havia deixado o campo quando os guardas do templo chegaram. Não encontrando ninguém ali, contentaram-se em queimar o acampamento e então voltaram apressados para o templo. Ao ouvir o relato deles, o sinédrio ficou satisfeito de que os seguidores de Jesus, tão profundamente amedrontados e subjugados, houvessem fugido, eliminando qualquer perigo de revolta ou tentativa para resgatar Jesus das mãos dos seus executores. Eles podiam, afinal, respirar com alívio, e assim terminaram a reunião, cada homem tomando o seu caminho a fim de preparar-se para a Páscoa. Tão logo Jesus havia sido entregue aos soldados romanos por Pilatos para a crucificação, um mensageiro apressou-se até o Getsemane para informar a Davi, e em 5 minutos os corredores estavam a caminho de Betsaida, Pela, Filadélfia, Sidom, Siquém, Hebrom, Damasco e Alexandria. E esses mensageiros levaram as notícias de que Jesus estava para ser crucificado pelos romanos diante da exigência insistente dos dirigentes judeus. Durante esse dia trágico, até receber o aviso de que o mestre havia sido colocado na tumba, Davi enviara os mensageiros a cada meia hora com relatórios aos seus apóstolos, aos gregos e à família terrena de Jesus, reunida na casa de Lázaro em Betânia. Quando os mensageiros partiram com a notícia de que Jesus havia sido sepultado, Davi dispensou o grupo de corredores locais para a celebração da Páscoa e para o sábado de descanso, e em seguida
instruiu-lhes para que se reportassem a ele discretamente no domingo pela manhã na casa de Nicodemos, onde ele propunha permanecer escondido por alguns dias com André e Simão Pedro. Esse Davi Zebedeu, com o seu modo de pensar peculiar, foi o único dos discípulos principais de Jesus que se achava inclinado a ter uma visão ao pé da letra sobre a afirmação positiva do Mestre de que ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Certa vez, Davi ouvira-o fazer essa predição e, tendo uma mente prática, e que via as coisas literalmente, agora me perdi. Agora se propunha a reunir os seus mensageiros no domingo pela manhã bem cedo na casa de Nicodemos, de modo tal que eles estivessem à mão para disseminar as novas no caso de Jesus ressuscitar dos mortos. Davi logo descobriu que nenhum dos seguidores de Jesus estava esperando que ele retornasse tão cedo da sepultura. E por isso, ele pouco disse sobre a sua crença e nada revelou sobre a mobilização em sua força plena dos mensageiros cedo no domingo, exceto para os corredores que haviam sido despachados na sexta-feira à tarde para as cidades distantes e para os centros de crentes. E assim, esses seguidores de Jesus, espalhados por toda Jerusalém e pelos seus arredores naquela noite, compartilharam da Páscoa e no dia seguinte permaneceram em reclusão. Muito obrigado, Sussu. Boa noite, bem-vindo a todos aqueles que recém chegaram aí. Acho que eu estou gravando aqui, né? Boa Tá. noite, pessoal. Boa noite. Então, algum comentário sobre esse texto? Então, Davi Zebedeu, embora não fosse um dos apóstolos que ficassem ali ao lado de Jesus, né, o tempo todo lá, ouvindo o Jesus proclamar o evangelho, recebendo suas lições, ele, ao contrário dos apóstolos que estavam sempre ao lado de Jesus, acreditou que Jesus morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, né? Ele acreditou no que Jesus falou, mesmo não estando ali o tempo todo ouvindo suas lições e as suas pregações. Então, a fé dele é aquela fé viva, né? Que Jesus pede, uma fé prática. Ele acreditava e colocava em ação. Então, Jesus estava morto, Jesus estava lá no sepulcro e ele reunindo os homens para, quando Jesus ressuscitasse, estar lá pronto para enviar os seus mensageiros para todos os cantos ali de Israel. Então, assim, é interessante, né, que embora ele não tenha estado lá recebendo todas as lições, ele tenha sido o único que realmente confiou naquilo que Jesus estava dizendo. É isso. De fato, é interessante isso, bem observado. E é mais ou menos como os gentios, né? E que também, diferentemente dos judeus, que seguiam a doutrina judaica, ortodoxos ou não, os gentios também tinham uma facilidade maior para assimilar os ensinamentos do mestre. E talvez fosse aqui é só uma especulação, talvez fosse uma carência, uma necessidade de encontrar a Deus, de ter um Deus em quem se apoiar, em quem acreditar, porque os judeus tinham toda aquela história de que eles eram o povo de Deus, estavam na casa de Deus, eram os preferidos de Deus e todo aquele negócio, né? E os gentios, ao contrário,
teoricamente, não eram seguidores dessa religião judaica, e talvez por isso eles fossem carentes da necessidade de encontrar uma esperança de um Deus que também estivesse e olhasse por eles, né? É claro, o texto aí não está falando dos gentios, está falando de Davi e Zebedeu. Eu só mencionei os gentios porque Davi e Zebedeu também não era um seguidor assim entusiasmado desses sentimentos dessa religião judaica. Ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago e João, e Tiago e João, sim, eram seguidores mais próximos, né, da doutrina judaica, mais afeitos à doutrina judaica. Davi não era tanto assim. Tanto é que Davi não era assim um cara muito espiritualizado, e, e Davi e João e Tiago começaram a seguir muito cedo a Jesus, porque se encantaram com os ensinamentos espirituais deles. Davi não tinha essa queda espiritual tão acentuada como tinha Tiago e João, né? Mas ele foi, evidentemente, conquistado pela simpatia, pelo amor, pela personalidade única de Jesus, né? E com o tempo foi se afeiçoando e aprendendo muito daqueles ensinamentos ali. Era, sem dúvida, uma pessoa de bem. Mas é curioso, porque como ele não era nenhum dos apóstolos, né, justamente porque ele não tinha de largada esse sentimento espiritual tão forte como os outros tinham, de seguir a lei de Deus conforme a lei judaica, é, então talvez o fato de não estar tão preso a essa religião da mente, a essa religião institucionalizada, tivesse dado a oportunidade a ele de assimilar melhor alguns desses ensinamentos de Jesus, estando livre dessa prisão, dessa âncora das tradições, dos ritos, dos dogmas e todo aquele negócio, né? Mas isso aqui os reveladores não falam, é só uma especulação minha, né? Mas era bem curioso esse serviço de Davi em favor de Jesus e seu corpo apostólico, né, e de discípulos, né? E ele era mais Olá. jovem também, e ele acabou se casando com a Ruth, né, irmã de Jesus. Então, eu acho que ele Isso. tinha uma outra visão realmente, né? E eu acho que ele tinha muita fé em Jesus, na verdade. Sim, com certeza. Com o tempo, ele aparentemente desenvolveu uma fé enorme nos ensinamentos de Jesus. Diga lá, Hélio. Boa noite a todos, bom Boa vê-los. noite. Então, Igualmente, podia pôr o parágrafo 4, por favor? Eu quero apenas fazer um destaque. o dia sim, Hélio. Parágrafo 4 está lá. Pois então, eu destaquei dentro do parágrafo 4 a seguinte frase. Está bem no meio do texto, mas por fim. Davi logo descobriu que nenhum, destaque para nenhum, dos seguidores de Jesus estava esperando que ele retornasse tão cedo da sepultura. Obviamente, esses seguidores não eram apenas os 12 apóstolos, tinha outros, tinha discípulos e tinha simpatizantes, e todos eles, segundo o que está escrito aqui, estavam
uniformes na crença de que Jesus não voltaria da sepultura. Destaque para Davi, que acreditava, mas também é muito curioso que depois de 3 anos e meio de convivência, aqueles apóstolos não acreditassem que Jesus cumpriria a palavra dele de retornar no terceiro dia. É muito curioso. Então, para a gente dos dias atuais, 2.000 anos depois, desacreditar em Jesus parece até comum, porque precisa muita fé para acreditar em eventos de 2.000 anos atrás. Mas aqueles ali eram fresquinhos, tinham estado com ele 24 horas antes. Então é curioso. Realmente, qualquer coisa que se diga é especulação, porque eles não acreditavam. Agora, para contextualizar, a Palestina era dividida em 3 partes. Ao sul, a Judéia, ao centro, a Samaria e ao norte, a Galileia. Todos eles eram descendentes de Jacó, que depois foi chamado de Israel, eram filhos dele, as 12 tribos. Mas os judeus especificamente, eles têm o judeu étnico, os nascidos na Judéia são os judeus étnicos, e tem os judeus que são os praticantes da religião judaica, é apenas para contextualizar. E os gentios não são descendentes dessas 12 tribos. Gentios são aqueles que não são judeus étnicos ou judeus religiosos. Obrigado. Obrigado, Aélio. Oi, Caio. Oi, Henrique. Oi. Boa noite a todos. Só, Boa só noite. lembrando que várias coisas que Jesus falava, os apóstolos não entendiam, né? Então, muitas vezes eles achavam que Jesus falava demasiado em parábolas e que eles não conseguiam compreender o que Jesus falava. Então, talvez eles achassem que quando ele falou que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, talvez eles imaginassem que isso era alguma figura de linguagem para alguma outra coisa, que não seria literalmente isso, né? Então, essa é uma possibilidade. Com certeza. A gente tem uma dificuldade tremenda de se libertar das coisas que a gente acumulou como verdadeiras, como verdades certas ao longo da nossa existência. Isso é natural, é uma coisa perfeitamente normal. A gente vai socializando com todas as pessoas, tem um envolvimento com todas as pessoas, e embora nós sejamos todos diferentes, nos modos sociais, nos comportamentos, a gente tenta se ajustar mais ou menos igual, de uma forma que não seja muito chocante, para não chamar atenção e não destoar do grupo, não é? A gente sempre tenta ficar ali equilibrado naquilo que, pela sociedade, pelo pessoal, pela humanidade, é considerado normal, né? Nós temos um estereotipo de beleza, temos um estereotipo de... E assim vai, né? Então, tem aqueles padrões de conduta que a gente vai assimilando, né? Alguns deles a gente não entende muito bem, outros a gente acha que entende, e outros a gente até acha que entende bastante, porque a gente gosta bastante deles, né? E esse era o caso ali dos nossos amigos judeus, né? Não importa se da Judéia, da Galiléia, da Samaria, de onde era, os judeus, membros daquelas 12 tribos mencionadas pelo Aélio, eles, desde que nasceram, seus antepassados, tudo, tinham aquela ideia de que um dia eles teriam um Messias, um Redentor, que estaria levando eles para o caminho da prosperidade, transformando eles em alguma coisa
com maior independência, maior liberdade, com bastante fartura, bastante felicidade, toda aquela coisa. Então, eles foram criados dessa forma, né, com todos aqueles ritos e tudo mais. E a gente percebe em todos os ensinamentos aqui da vida de Jesus a dificuldade que os apóstolos tinham de se desassociar dessa ideia do Messias Salvador, do Messias que ia ser o rei deles, que estaria implantando um reino que eles assimilavam como sendo o reino de Deus. E embora Jesus insistentemente repetisse a eles que o reino dele não era deste mundo, não era de comer, não era de morar nas residências que eles moravam, enfim. Eles, na verdade, eles não conseguiam entender muito bem essa questão do reino espiritual. E o grande problema era exatamente esse, né? Essa construção construção mental que eles tiveram durante toda a sua vida, que pregou, né, que estabeleceu, fixou um ensinamento para eles que era uma dificuldade para eles se livrarem, né? E isso persiste até os nossos dias de hoje, né? Nós temos dificuldade de nos desvencilhar dessas questões religiosas, sociais, que o Roberto levantou numa das reuniões em que esteve comigo, acho que foi na aula da escola da semana passada. O Roberto lembrou muito bem essa questão da religião social, né? Que nada mais é que essa associação que as pessoas fazem entre si em torno de uma crença comum, de ritos comuns, de uma ideia comum sobre a religião, né? Então, o batismo está arraigado em praticamente todas as religiões cristãs e mais algumas, né, que acham que a pessoa tem que ser batizada, né? Conseguem se livrar dessa ideia, tem uma dificuldade danada de não entender que isso é uma coisa social. Embora Jesus tenha sido batizado, ele não precisava ser batizado. Ele não, ele foi batizado por uma razão diferente daquela que maioria das pessoas foram batizadas por João, né? Jesus apenas compareceu ali à presença de Jesus para transmitir a ele uma mensagem. Olha, estou aqui agora, cheguei, daqui para frente eu vou tocar esse negócio aqui, né? Vai ser comigo, né? Você já fez o seu trabalho. E era mais ou menos essa a ideia, né? Então, Jesus realmente não carecia daquela questão do batismo. E essa questão é uma questão tão forte que os discípulos ou apóstolos de João, se é que a gente pode chamar assim, continuaram insistindo nessa ideia do batismo, né? Então, os apóstolos de Jesus e os apóstolos de João tiveram desentendimentos homéricos e eles foram afinando as pontas ali, se acertando, fazendo concessões uns aos outros. E uma das concessões que foi feita é justamente a questão do batismo, porque os apóstolos de João não queriam abrir mão disso de jeito nenhum, né? E Jesus nunca se opôs, né, a que as pessoas fossem batizadas. Ele entendia esse rito social necessário para a maioria das pessoas, e isso, na verdade, não alterava a natureza espiritual de ninguém, né?
Então, veja, é difícil mesmo a gente se libertar dessas coisas, né? Diga lá, Caio. Eu só queria, talvez, exemplificar o que eu falei aí antes, que eles não entendiam muito as coisas que Jesus falava. E eu realmente acho que o livro de Urântia hoje ele é uma chave para você entender até algumas coisas da Bíblia, tá? Melhor do que acho que se entende, a média se entende, né? Então, se eu puder dar um exemplo aqui, ó, de João 15:1, tá? O Evangelho de João, que Jesus fala em um momento lá: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele corta todos os galhos que não dão frutos, mas ele poda e limpa todos os galhos que dão frutos para que deem ainda mais. Vocês já estão limpos por causa dos ensinamentos que eu tenho dado a vocês. Continuem em mim e eu continuarei em vocês. Assim como o galho não pode dar frutos por si mesmo, a não ser que continue na videira, vocês também não podem dar frutos por si mesmo, a não ser que continuem em mim. E eu sou a videira e vocês são os galhos. Aquele que continuar em mim ou nele dará muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém, porém, não continuar em mim, é como o galho que é jogado fora e seca. As pessoas juntam os galhos secos e os queimam no fogo. Se vocês permanecerem em mim e continuarem obedecendo os meus ensinamentos, pedirão tudo o que quiserem e será dado a vocês. Vocês devem dar muitos frutos e assim mostrar que são os meus discípulos. Isso trará glória ao meu Pai. Assim como o Pai mostrou o seu amor por mim, eu também mostrarei o meu amor por vocês. Continuem no meu amor. Eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e assim continuo em seu amor. Da mesma forma, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, continuarão no meu amor. Digo essas coisas a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e para que a alegria de vocês seja completa. Eu acho que à luz do que a gente entende do livro de Urântia, a gente entende o que Jesus está falando, certo? Entende plenamente, assim como tem um momento que ele fala que ninguém vai ao Pai senão por mim, né? E Uhum. essas chaves elas são extremamente compreensíveis para a gente que lê um pouco do livro de Urântia, que sabe como as coisas funcionam, e a gente entende. Mas imagina a perplexidade deles nessa época ouvindo essas coisas sem ter, sem ter muito contexto, né? Então, eu acho que eles se assustavam muitas vezes com as coisas que Jesus falava, porque para eles devia de parecer extremamente místico, né? E estranho, né, para eles. Então, apesar deles terem captado e ter colocado nos evangelhos, eu não tenho muito esperança de que eles tenham entendido cada pedacinho do que foi dito, né? Acaba virando um discurso que é muitas vezes difícil de compreensão. E aí eu imagino que quando Jesus falava algo assim de ressuscitar no terceiro dia, etc., que eles imaginavam que era alguma outra coisa mística que ele falou, que não era necessariamente aquilo que ele falou, né? Literalmente queria acontecer. É verdade. É bem isso aí mesmo, cara. Muito legal. Obrigado. Oi, Hélio. Aqui na sala a gente tem aprendido bastante sobre a vida de Jesus nessa série de documentos específicos, da parte 4. A mim ficou a impressão, e eu concordo com o Caio parcialmente, a mim ficou a impressão que o que houve ali não foi falta de entendimento, ali foi falta de fé mesmo, foi falta de crença. Duvidaram, e duvidaram muito, porque os documentos anteriores, os textos são muito explícitos e não precisa ter um intelecto avançado, nenhum conhecimento teológico profundo, para entender que Jesus cantou a pedra e reiterou e repetiu e falou de novo, especialmente na última semana. O que ficou claro para mim de outros documentos, que não é este que nós estamos estudando agora, porque agora está dando destaque para Davi, efetivamente para Davi,
porque ele foi diferenciado em relação aos demais. Mas aproveitando o comentário do Henrique sobre o batismo, o João Batista falava o tempo todo que existia uma condição, a condição era arrependimento. Porque no entendimento de João, que também não está no documento que nós estamos estudando agora, eu estou embarcando aí na lógica do Henrique. No entendimento de João, aquele povo estava subjugado pelo exército romano, pelo poder romano, porque existia faltas pessoais, individuais, mas também existia uma falta coletiva relacionada ao povo em geral, ao povo em geral. E eles entendiam que para resgatar a situação de favor divino, era preciso um arrependimento pessoal e também um arrependimento social, coletivo. E aí, no advento da ritualística, do ritual do batismo, ele colocou simbologismo nisso. Qual é o simbologismo? O batismo tinha de ser por imersão. O que significava? Quando a pessoa era afundada, equivalia simbolicamente à morte da velha pessoa, do velho indivíduo, a morte. Ainda que durasse alguns poucos segundos, era como um sepultamento. E quando a pessoa era retirada da água, nascia uma nova pessoa, um novo indivíduo. Então, o ritual era muito significativo. Hoje, para entrar em qualquer clube, em qualquer associação profissional, existe uma ritualística. Até para entrar em algumas igrejas também existe alguma ritualística de ingresso, que é chamada de batismo, mas certamente tem vínculo com o que João Batista inaugurou. E Jesus apoiou. Eu entendo que Jesus não precisava se arrepender de nada, não precisava morrer a velha pessoa para nascer a nova pessoa. Ele estava ali prestigiando o primo que tinha feito uma obra. Mas tudo isso é especulação, a especulação não passa disso. Obrigado. Obrigado. É, 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 a gente tem mesmo esses ritos, né? E as nossas crenças, das quais nós temos dificuldade de nos livrar e que, no final, acabam construindo verdadeiras prisões ou limitações à nossa liberdade, né? Quanta gente tem que não passa embaixo da escada, quanta gente tem que tem um problema com o gato preto, quanta gente tem que tem que colocar um pote de sal perto de si, quanta gente tem que ter uma pirâmide de pedra, ou ter uma pedra especial, o alho no carro, a fita vermelha, enfim, nós vamos acumulando, né, essas crenças e, de certa forma, elas funcionam como um instrumento tranquilizante daquelas coisas que nós não conseguimos explicar, né? Aquele negócio, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem, né? Então, a maioria da população, inclusive muitos de nós, se não agora, no passado, tivemos as nossas crenças e nossos rituais, e dos quais nós ou não conseguimos nos livrar ainda, ou tivemos uma dificuldade para nos livrar no passado, né? Então, não faz muito tempo, essa semana passada, um amigo muito querido me chamou para falar de, de encarnação, né? Então, o que eu vou fazer? Tem gente que acredita na encarnação e faz bem de acreditar numa forma de um processo evolutivo. Então, é difícil o entendimento para aquelas pessoas que não se libertaram disso, não conseguiram ainda, né? Tem gente que acha
que a vida é um processo evolutivo, que a gente nasce um mineral, depois vira um vegetal, depois vira um animal, e assim vai, né? Faz parte. Muitos aprenderam e cresceram dentro dessas crenças. Então, nós estamos aqui nos desviando um pouco do assunto, mas não muito. Mas a grande vantagem que eu sempre enxerguei no livro de Urântia é essa condição libertadora, né, de nos trazer uma libertação de todas essas cracas que a gente vai acumulando. E ao fazer isso, nos dá a oportunidade da gente estabelecer uma meta, um alvo, mais coerente no sentido de buscar a Deus, servir aos nossos irmãos, sem estarmos, né, presos dessas armadilhas, dessas coisas que nos prendem aqui e embaçam a nossa visão, embaçam a nossa mente, impedem que a gente possa ver as coisas com clareza. É importante isso, mas mesmo assim eu acho que é importante para essas pessoas todas que a gente tenha um respeito especial por elas, um carinho, porque de alguma forma elas querem crer em Deus, buscam a Deus, e como dizia Jesus, né? Não vamos jogar a água suja do balde, que é todas essas crenças acumuladas em cada um, fora, né? Vamos colocando água limpa naquele balde com água suja, vai pondo, aquela água vai transbordar. Em algum momento a água vai ficar limpinha e todo mundo vai se libertar dessas coisas todas, né? Não vamos acabar com a identidade da pessoa, a crença dela, né? E Jesus tinha uma preocupação, isso mesmo com os seus apóstolos, né? Ele não se cansava de repetir as coisas. Embora a gente tenha um certo desvio, a gente se desviou para explicar talvez possíveis causas, né, do porquê Davi tinha essa, talvez, se é que a gente pode chamar, facilidade para melhor compreender os ensinamentos de Jesus, mesmo não sendo um dos seus apóstolos. E talvez a causa fosse essa: Davi não tinha toda essa parafernália dessas crenças, desses ritos, dessas convicções judaicas que embaçavam a mente dos apóstolos, né? E é por essa mesma razão que os gentios, que também não tinham essas crenças judaicas, não estavam apegados a elas, por isso que também os gentios tinham facilidade de compreender os ensinamentos de Jesus. Para nós mesmo hoje, para todos nós, cada um de nós ainda tem dificuldade de assimilar algumas coisas, né? Cada um lê um parágrafo do livro ali e tem uma interpretação diferente. Isso só mostra que a nossa caixinha de ferramentas, a nossa maneira de conduzir, de entender todos esses ensinamentos, observam um processo diferente, né? Então, temos que aceitar que cada um de nós pense nisso aí de uma maneira diferente. Não, não temos que achar que todo mundo tem que interpretar esse negócio exatamente como nós interpretamos, né? Cada um acha que está certo na sua interpretação, né? O importante é a gente sempre estar se questionando, será que é isso mesmo, né? Então, vamos estudar um pouco mais.
E quem sabe lá na frente a gente muda de ideia sobre esse assunto, né? Muito bem. Isso posto, não sei se alguém mais quer falar do Davi, ou mesmo desse tema das religiões, das crenças, né? Que uma delas é justamente no meio cristão essa ideia de que Jesus nos libertou dos nossos pecados com seu sangue na cruz, né? Muitos cristãos ainda abraçam essa ideia e têm dificuldade de se libertar disso, né? Mas, enfim, continuamos aqui. Alguém nos ajuda na leitura aqui? Eu posso. Boa. Então, acho que foi a Selene, né? Suelen. Suelen que falou primeiro, né? Vamos lá, Suelen, eu vou colocar aqui. Desculpa, às vezes a cabecinha do velhinho aqui embaralha. Então, estamos lá no item 4, a preparação para a crucificação. Pilatos lavou as suas mãos diante da multidão, buscando assim escapar da culpa por mandar um homem inocente para ser crucificado apenas porque ele temia resistir ao clamor dos dirigentes judeus. E em seguida mandou que o mestre fosse entregue aos soldados romanos e deu instruções ao capitão deles para que o crucificasse imediatamente. Ao tomarem Jesus ao seu encargo, os judeus conduziram-no de volta ao pátio do pretório. E depois de remover o manto que Herodes havia colocado sobre ele, eles vestiram-no com as suas próprias roupas. Esses soldados zombaram e escarneceram dele, mas não, mas não mais lhe infligiram nenhuma punição física. Jesus agora estava com esses soldados romanos. Os seus amigos permaneciam escondidos. Os inimigos haviam seguido o próprio caminho. Até mesmo João Zebedeu não se encontrava mais ao seu lado. Pilatos entregou Jesus aos soldados pouco depois das 8 horas. E um pouco antes das 9, eles partiram para o local da crucificação. Durante esse período de mais de meia hora, Jesus não falou sequer uma palavra. Os assuntos executivos de um grande universo ficaram praticamente em compasso de espera. Gabriel e os seus principais dirigentes de Nébado encontravam-se reunidos aqui em Urântia, ou então acompanhando de perto os relatórios espaciais dos arcanjos em um esforço de mantê-lo informado sobre o que estava acontecendo ao Filho do Homem em Urântia. Quando os soldados ficaram prontos para partir com Jesus em direção ao Gólgota, eles começaram a ficar impressionados com a compostura incomum e a extraordinária dignidade e o seu silêncio sem queixas de Jesus. Grande parte da demora em partir com ele para o local da crucificação foi devida à decisão de última hora tomada pelo capitão de levar junto os 2 ladrões que haviam sido condenados a morrer, já que Jesus devia ser crucificado naquela manhã. O capitão romano julgou que esses 2 podiam muito bem morrer com ele, em vez de esperar pelo fim das festividades da Páscoa. Tão logo os ladrões puderam ser aprontados, eles foram conduzidos ao pátio, onde, ao olharem para Jesus, um deles estava vendo-o pela primeira vez, mas o outro estivera por várias vezes ouvindo-o falar, não apenas no templo, mas meses antes no campo de Pela. Obrigado. Bernardo, agradeço. Muito bem, Suilene. Bom, não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma observação a respeito
desse texto? Eu fico pensando, Gabriel, né, e os seus companheiros lá, vendo esse suplício que Jesus estava sofrendo, como é que devia estar o coração desse povo lá em cima, né, ou por aqui mesmo, observando de perto, né, vendo Jesus, o Criador de todos nós, sendo judiado, humilhado e agora morto por pessoas, animais, né, como você estava dizendo, né, como somos animais ainda, animalescos, por fazer uma coisa dessa, é assim uma coisa incompreensível, mas somos, né? Temos que admitir e temos que tentar mudar esse cenário agora, né? Procurando valorizar o que Jesus fez por nós, a sua vinda, que foi um risco, né? Foi um risco ele vir, ele assumiu esse risco de ainda vir sozinho, né? Sem nenhum ajudante aqui pessoalmente para caminhar com ele, né? Ele, né? Ele e o pai. Enfim, é muita coragem, muita força, e ele sabia que corria o risco de ser apedrejado por conta das coisas que ele trazia inovadoras para nós. É. Bom, ele estava cumprindo uma missão, né? Então, tinha que cumprir. É, É, essa é a obrigação do Micael lá. Diga lá, Hélio. Antes eu quero ouvir a Dani. Por favor, Dani. Ah, tá bom. Diga então, Dani. Boa noite, obrigada, Hélio. Foi bom porque eu vou pegar o gancho da Suelen no meu comentário. Suelen, eu também me faço essas perguntas, tipo, ai, como que seria, né, Gabriel, ou seja lá em outras situações, outros seres aí. Mas eu vou por outro ponto de vista de observação. Inclusive, isso me serviu como um bálsamo para minha alma, digamos assim, para mim como um todo, porque toda vez que eu me questiono e vou para esse questionamento, eu vou mais para o lado assim, cara, Jesus, ele ficou totalmente em silêncio, tipo, ele não fica igual a gente, preocupado, tipo, ai, olha o que está acontecendo com o mundo, será que vai acontecer a terceira guerra? Olha essa política, olha o mundo, olha o Brasil, ladrão, Bolsonaro na cadeia, tô metendo política aqui porque é a situação que todo mundo vive. Você fica assim meio em pânico, mas assim, Jesus ia ser crucificado, ia passar por tudo isso, ou sei lá, ou até coisas piores poderiam vir, e ele tava o quê? Em silêncio, Tudo assim, bem, tipo, Daniela, sua voz mostra, subiu aí. mostra, Então, tá é ouvindo? verdade, não sei se você terminou. Não, e só para concluir, tá ouvindo agora? Oi, tá ouvindo? Eu Ah, te pois é, ouço, eu te ouço. só para concluir, é exatamente isso, assim, ele é tipo resumindo em síntese aquela frase, não leva a vida tão a sério, relaxa um pouco, porque tem mais por aí, é além disso aqui. Vem mais como uma postura de um recado para a gente nos nossos tempos atuais. Se nem Jesus estava se perturbando, ficando, né, daquele jeito. Quem dirá a gente? Mas é isso. Eu não estou ouvindo ninguém. Estão falando? Alguém está falando? Alguém está me Pode, ouvindo? Eu estou te estamos ouvindo. ouvindo. Eu estou te ouvindo, Aélio. Então é minha vez Acho de que o falar? Henrique caiu. Acho que o Eu Henrique Ah, acho que foi. o caiu. Henrique caiu. Ah, então foi isso. Eu estava aguardando para ouvir o do. Sabe que eu espero ele para comentar? Sueli também caiu? Seria legal esperar ele.
Eu vou esperar. Sueli A caiu Sueli também. também caiu? Cadê a Sueli? Henrique tá aqui. Vou esperar. Acho que Henrique voltou. Henrique, você está ouvindo? A Sueli Ainda parece que não. voltou também. Consegui Oi, voltar. Sueli, você está ouvindo? Agora eu tô. Henrique está com você? Caiu. O Henrique, eu não sei, mas ele tá, a cara dele tá aqui. Será que ele está ouvindo? Então, caiu de novo. Caiu de novo. Eu vou lá na sala dele, pera só um pouquinho. Aproveitar para treinar o silêncio. Olha, é difícil, hein? O silêncio é difícil de controlar e treinar. A Suelene concorda, porque ela está rindo. É Suelene ou Suelen? Suelene, Suelene, foi o que eu Suelene. entendi. Desculpem, Eu concordo. eu não sei o que aconteceu aqui, mas acho que minha internet parou de funcionar. É, aqui para Desculpe. mim também parou. Depois É? voltou. É, Que Eu coisa também de louco. caí, saí também da sala, não sei como. acho Também. que foi meio que Pois é, geral, né? então, será Foi que deu um vários, né? apagão aí? É. Bom, anyway, estamos de volta aqui, vamos continuar, né? Ah, vamos seguir adiante. Aélio, está escrito. Aélio, está escrito, vamos lá, diga Aélio, o que que você quer, Aélio? Rapaz, se eu começar a relacionar o que eu quero aqui, vai a reunião inteira. Mas, enfim, vou comentar sobre o texto lido. Fala só do que é mais importante, então, Deus vamos o lá. livre, então tem coisa mais importante que o texto, mas vou deixar para lá. Vamos para o texto. Por Fala, favor, coloca lá eu fiz duas marcações, o texto é curto. O 1, o 1, isso, sim, 4.1. está lá, Eu destaquei aqui no meu texto a última frase. Até mesmo João Zebedeu não se encontrava mais a seu lado. Ou seja, Zebedeu esteve com ele nos julgamentos diante do Sinédrio, esteve com ele diante de Pilatos, mas não o acompanhou no trajeto até o local da crucifixão e também não viu tal ato acontecer. Apenas um destaque, porque eu já ouvi comentários dizendo que ele estava lá, e aqui está dizendo que não estava. O seguinte, no 4.2, acho que sim. a Suelene já começou a falar, mas eu queria destacar o último parágrafo, eu vou lê-lo. Gabriel e os seus principais dirigentes de Nébadon encontravam-se reunidos aqui em Urântia, passando a ideia que eles vieram a Urântia presencialmente. No entanto, na sequência, coloca ou então acompanhando de perto os relatórios espaciais dos arcanjos, o que sugere que é uma coisa ou a outra, de sorte que não está sendo colocado como uma pergunta, está sendo colocado como uma afirmação que dá motivo para o meu comentário de foi uma coisa ou foi a outra. Grato. Então, Aélio, tudo bem, lembrado, mas eu não sei se você se lembra. João inicialmente tinha recebido ordem de Jesus para que ele estivesse presente o tempo todo acompanhando Jesus, e ele fez isso. E ele saiu dali quando estava naquele negócio do Pilatos lá, porque Jesus deu ordem a ele de ir buscar a mãe dele, Jesus. Então foi por isso que João se ausentou e não acompanhou esses momentos aí aos quais você se referiu. Ele, de fato,
não se encontrava mais ao lado de Jesus ali. E aí, nessa questão de Gabriel e os seus principais dirigentes, né, Badon? Quando fala seus principais, eu estou entendendo que eram os principais, alguns, não eram todos, né, que estavam aqui presentes, outros estavam acompanhando de alguma outra forma, né? É uma legião muito grande. Eu acho que eles estão falando de Gabriel e os seus principais, sim, estavam aqui presentes, e havia outros das hostes de Jesus, do nosso Micael, pelo menos é o que eu entendo, né? Que estavam acompanhando o desenlace da coisa por outros meios. Então, não entendo que ele estava dizendo que Gabriel estava aqui, mas não estava. Não estou entendendo dessa forma. Mas tudo bem. Diga, Aélia. Depois eu vou conferir no original em inglês, mas que está gerando uma confusão da participação presencial ou não de Gabriel, está gerando uma confusão, sim. Agora, com relação a João Zebedeu e Maria, Maria estava acompanhando a crucificação de Jesus. Ela estava. De sorte que deve ter outro motivo para João Zebedeu não estar lá. Obrigado. Sim, ela de Tinha fato chegou, voltado. ela chegou para a crucificação, Aélia, mas ela não acompanhou esse momento inicial ali. Então, nós não estamos falando do momento da crucificação de Jesus, porque não é esse que o texto, esse momento que o texto está descrevendo ali. Acho que estava o início da jornada até ali para fazer a crucificação. Mas tudo bem, vamos lá. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse texto? Tudo bem. Então, acho que podemos prosseguir aqui na leitura, né? E agora nós vamos ler aqui esse documento 5. Alguém quer ler para nós aqui? Eu Item posso 5. ler. Então vamos lá, Egli, muito obrigado. 5. A morte de Jesus em relação à Páscoa. Não há nenhuma relação direta entre a morte de Jesus e a Páscoa judaica. Verdade é que o Mestre entregou a sua vida na carne nesse dia, o dia da preparação para a Páscoa judaica. E por volta da hora do sacrifício dos cordeiros da Páscoa do templo. Mas a coincidência desses acontecimentos de nenhuma maneira indica que a morte do Filho do Homem na Terra tenha qualquer ligação com o sistema de sacrifícios dos judeus. Jesus era um judeu e, como Filho do Homem, era um mortal dos reinos. Os acontecimentos já narrados que conduziram a esse momento da crucificação iminente do Mestre são suficientes para indicar que a sua morte por volta desse momento foi uma questão natural e manipulada inteiramente pelos homens. Foi o homem e não Deus que planejou e executou a morte de Jesus na cruz. Bem verdade é que o Pai recusou-se a interferir na marcha dos acontecimentos humanos em Urântia, mas o Pai no paraíso não decretou nem exigiu ou solicitou a morte do seu filho como foi executada na terra. É um fato que, de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, Jesus teria tido que se despojar do corpo mortal, da sua encarnação nessa carne, mas ele poderia haver cumprido essa tarefa de inúmeros modos.
sem que fosse necessário morrer em uma cruz entre dois ladrões, Tudo isso foi um feito do homem, não de Deus. Na época do batismo do Mestre, já havia ele concluído a técnica da experiência exigida na terra e na carne, necessária para completar a sua sétima, última auto-outorga no universo. Nessa mesma época, o dever de Jesus na terra estava já cumprido. Daí por diante, toda a vida que ele viveu e mesmo o modo da sua morte foram uma ministração puramente pessoal da sua parte para o bem-estar e para a elevação das suas criaturas mortais. Caíram várias aí. Difícil o negócio. Só eu que caiu, todo mundo caiu. Um monte de gente caiu. Eu tô aqui. Que bom. Seu som ficou estranho, Henrique. Meu som ficou estranho. Agora tá ok. Agora voltou. Ah, tá. Olha, gente, eu Caiu. juro que eu paguei a conta da internet, tá? Eu juro por Deus. Ai, ai, ai. Muito bem. Estávamos lendo o texto lá, né? Vamos continuar de onde supostamente paramos. Acho que foi o Evangelho. Vamos- Será que eu acho que tudo, né? Acho que é isso, né? É, É aqui o Evangelho das Boas Novas de que o homem mortal pode, pela fé, tornar-se consciente espiritualmente de que é um filho de Deus, não depende em nada da morte de Jesus. É bem verdade, de fato, que todo o Evangelho do Reino haja sido imensamente iluminado pela morte do Mestre. No entanto, foi ainda e muito mais iluminado pela sua vida. Tudo que o Filho do Homem disse ou fez na terra embelezou grandemente as doutrinas da filiação a Deus e da fraternidade dos homens, mas essas relações essenciais entre Deus e os homens são inerentes aos fatos universais do amor de Deus pelas suas criaturas e à misericórdia inata dos filhos divinos. Essas relações tocantes e divinamente belas entre o homem e o seu Criador, nesse mundo e em todos os outros, em todo o universo dos universos, têm existido desde a eternidade, e elas não são, em nenhum sentido, dependentes das atuações como tais nas auto-outorgas periódicas que fazem os filhos criadores de Deus, assumindo assim a natureza e a semelhança das suas inteligências criadas como uma parte do preço que devem pagar para a aquisição final da soberania ilimitada sobre seus respectivos universos locais. O Pai no céu amava os homens mortais na terra antes da vida e da morte de Jesus em Urante,
tanto quanto ele ama depois dessa demonstração transcendental de coparticipação entre o homem e Deus. Essa transação poderosa da encarnação de Deus de Nebadon como um homem em Urântia não poderia aumentar os atributos do Pai eterno, infinito e universal. No entanto, enriqueceu e iluminou a todos os outros administradores e criaturas do universo de Nebadon. Conquanto não haja de ser por isso que o Pai do céu em nada mais nos amaria. É, todavia, em vista dessa autodoação de Micael, que todas as outras inteligências celestes nos amam mais. E isso é assim porque Jesus não apenas fez uma revelação de Deus para o homem, mas porque, do mesmo modo, fez uma nova revelação do homem aos deuses e às inteligências celestes do universo dos universos. Jesus não esteve na iminência de morrer em um sacrifício pelo pecado. Ele não iria expiar a culpa moral inata da raça humana. A humanidade não tem uma culpa racial perante Deus. A culpa é puramente uma questão do pecado pessoal e consciente, da rebelião deliberada contra a vontade do Pai e contra a administração dos seus filhos. O pecado e a rebelião nada têm a ver com o plano fundamental das auto-outorgas feito para os filhos do paraíso de Deus. Embora pareça a nós que o plano de salvação seja um aspecto provisional do plano das auto-outorgas. A salvação dada por Deus aos mortais de Urântia teriam sido tão efetiva e inequivocadamente segura se Jesus não tivesse sido levado à morte pelas mãos cruéis de mortais ignorantes. Se o Mestre tivesse sido favoravelmente recebido pelos mortais da terra e se tivesse partido de Urântia por meio da renúncia voluntária da sua vida na carne, o fato do amor de Deus e da misericórdia do Filho, o fato da filiação a Deus, não teria de nenhum modo sido afetado. Vós, mortais, sois filhos de Deus e apenas uma coisa exigida para essa verdade seja factual na vossa existência pessoal. E esta é a vossa fé, nascida do Espírito. Obrigada. Obrigado, Egli. Nossa, esse texto é muito legal, muito bacana. E, mais uma vez, eu acho que os reveladores conseguem trazer, do meu ponto de vista, os reveladores conseguem trazer uma linguagem compreensível desses eventos que, mais uma vez, afastam o nosso Pai de qualquer responsabilidade e desejo que o nosso soberano tivesse aquele derrame de sangue com qualquer alegação que a gente queira colocar sobre essa questão, né? Então, não foi preciso que Jesus viesse ao nosso mundo para que o nosso Pai nos amasse. Ele não nos ama mais porque Jesus esteve aqui. Ele igualmente nos amaria, tá? Então, é bem verdade
que o fato de Jesus ter passado esse tempo conosco trouxe uma iluminação para todos nós sobre o nosso Pai e principalmente para todos os outros seres celestiais, né? Que aqui não está abertamente falando, nem claramente especificando, mas uma das coisas que, com certeza, houve uma contribuição gigantesca dessa, dessa experiência vivida por Jesus entre nós, foi para o Supremo, para a construção do Supremo, né, que ainda está em desenvolvimento. E em algum outro capítulo, que não agora, em algum outro texto, os reveladores falam dessa contribuição magnífica dada por Jesus para a construção do Supremo. E não só pela revelação dos homens a Deus, e neste caso ao Supremo, mas principalmente por fazer com que muitos seres humanos, muitos mortais, passassem a ter uma visão diferente de Deus e a buscar Deus de uma outra forma, fazendo com que cada um dos homens, buscadores de Deus, que se tocaram pelo ensinamento de Jesus e que fizeram, então, a partir desse dia, uma mudança nas suas vidas para alcançar o nosso Deus no paraíso. Então, cada uma dessas almas que cumpriu, então, a sua parte aqui na Terra, sendo uma célula do Supremo, ajudou a construir o Supremo também, por essa influência e esses ensinamentos de Jesus que tão grandemente nos incentivaram a aumentar a nossa fé, a compreender a sua presença entre nós, compreender o nosso destino, compreender a bondade e a beleza do nosso Pai e fizesse com que nós tivéssemos o desejo de alcançá-lo. Então, eu acho que a contribuição de Jesus para a construção do Supremo foi magnífica, foi espetacular, né? Deu ao Supremo uma visão, uma experiência da vivência entre os homens aqui de Urântia, e tenho certeza absoluta, profundamente preencheu muitas das lacunas que o Supremo tem de experiências que precisam alcançar um perfeccionamento, né? Então, acho que eu fico feliz de ver esse texto que os reveladores colocaram aí, porque derrama uma iluminação muito grande sobre todas aquelas, sobre a verdadeira vontade, o verdadeiro trabalho performado por Jesus e os verdadeiros benefícios trazidos por essa experiência para todos nós, enquanto mortais deste reino. Oi, Aélio. Eu concordo com o Henrique quando afirma que esse texto é muito esclarecedor e bastante didático. Eu fiz algumas marcações porque eu acho que foi revelado 3 pontos importantes. Podia, por favor, Henrique, Pode, já colocar está o lá, Hélio. verso número 1. Está lá. Como eu estou olhando em outra tela, eu tenho que voltar aqui porque eu estava olhando outra coisa. No verso número Olha, 1, eu não vou ler de novo por motivo mais que óbvio, mas eu vou destacar alguns pontos. A primeira, esse primeiro ponto está no verso 1,
dizendo que não há relação nenhuma entre a morte de Jesus e a Páscoa judaica. Lembrando que a Páscoa judaica foi implementada em razão dos filhos de Israel não terem morrido na passagem daquele anjo sobre as suas casas, e enquanto os primogênitos dos egípcios morreram. Então, a Páscoa judaica é uma celebração desse livramento. Mas o evento que nós aprendemos aqui mesmo na sala, relacionado à Páscoa judaica, tem a ver com o fato que houve uma preparação prévia. Qual foi a preparação prévia? Untar os umbrais das portas com o sangue de um animal perfeito. Então, houve a morte do animal, e essa morte e esse sangue foi colocado nos umbrais. E aí, as religiões cristãs, de um modo geral, não apenas a ICAR, que é a maior delas, mas as demais também, associam, associam que deve haver sangue, que deve haver este evento. E dizem que o sangue de Jesus foi que, de fato, libertou a humanidade de uma condenação eterna em razão do pecado de Adão e Eva. Só o sangue de uma pessoa especial como a de Jesus poderia expurgar esse pecado. Então, tem uma conexão. Os próprios judeus da época de Jesus sacrificavam animais na Páscoa judaica com esse entendimento, que era preciso sangue para expiação. Então, esse verso 1, eu quero destacar isso, e o finalzinho, que diz assim: foi uma questão natural e manipulada inteiramente pelos homens. Se trata de uma coincidência, não tem conexão nenhuma e não tem nenhuma lição espiritual que hoje todas as igrejas cristãs usam à vontade e, no meu entendimento, de modo equivocado. Vamos para o 2. Aqui é importante, Sim. porque esse 2 aqui, muitos veteranos, leitores do livro de Urântia, equivocadamente ensinam errado, no meu entendimento. E aqui está muito claro. Eu vou ler o destaque. Mas o Pai, no paraíso, não, olha, destaque para o não, decretou, nem exigiu ou solicitou a morte do seu filho, como foi executado na terra. Então, muitos dizem que Jesus estava ali cumprindo a vontade do Pai. E aqui está dentro com todas as letras, conversa fiada, não tem nada a ver com minha vontade, eu não decretei nada disso. E no final, diz assim, eu não vou ler inteiro por motivos óbvios, mas ele poderia haver cumprido essa tarefa, ele quem? Jesus. Poderia ter cumprido essa tarefa de inúmeros modos, sem que fosse necessário morrer em uma cruz entre dois ladrões. Tudo isso foi feito do homem. E agora destaque, com ênfase, não de Deus. Então, quem fala que Jesus estava fazendo a vontade de Deus quando escolheu morrer na cruz, está, no mínimo, equivocado. Na sequência, no 3, eu só vou ler a primeira frase, muito embora valha a pena ler tudo, mas é suficiente. Na época do batismo do mestre, aí vamos lá, já havia ele, mestre, concluído a técnica da experiência exigida na terra e na carne, necessária para completar sua sétima e última auto-outorga no universo. Ou seja, Jesus ficou porque quis, porque ele já tinha sido exitoso em relação ao seu propósito original de conquistar a soberania sobre o universo local de Nébalo. No seguinte, estou aqui me demorando, eu posso até parar e dar a vez para outro e eu volto mais tarde. O que vocês acham? Não, vai em frente, Hélio. Que é Ó, isso? eu Vamos não lá. quero monopolizar, porque... Monopoliza, fique à Vamos lá. vontade, não tem problema Vamos nenhum. lá, vamos para o verso 4. Já está lá. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, muito embora dá para ler
Só a primeira frase. O evangelho das boas novas, de que o homem mortal pode, pela fé, tornar-se consciente espiritualmente de que é um filho de Deus, não, e o destaque é para o não, depende em nada, rigorosamente nada, da morte de Jesus. Vamos pular, porque isso é autoexplicativo, não carece de nenhuma explicação. No 5, Sim, essas relações tocantes e divinamente belas entre o homem e o seu Criador nesse mundo, e em todos os outros, não é específico, de Urântia, em todo o universo dos universos, têm existido desde a eternidade e elas não são, em nenhum sentido, dependentes das atuações como tais, nas auto-outorgas periódicas que fazem os filhos criadores. Ou seja, eles vão executar a sua missão de auto-outorga sem necessariamente precisarem se tornarem mártires, como o caso do nosso Micael. Agora, no 6, vou pegar só, tá o 6 na tela? tá, A o última, 6. a última frase e o finalzinho. Não fez uma nova, não, fez, não é não, fez, é afirmativo, uma nova revelação do homem aos deuses e às inteligências celestes do universo, sugerindo que o homem é pior do que eles imaginavam, a partir do que fizeram com Jesus. E para eles foi uma novidade incrível e decepcionante. Vamos para o 7. Tá lá, Hélio. Aqui diz, estou tentando evitar ler tudo porque já foi lido. Jesus não esteve na iminência de morrer em um sacrifício pelo pecado. Ele não iria expiar, e a palavra expiar, a culpa moral inata, destaque para o inato da raça humana. Então, aquela crença que as igrejas têm de que a raça humana nasce pecadora, o primeiro suspiro de uma criança ela já é pecadora, e isso tudo pela falta de Adão e Eva. Ou seja, existe uma culpa racial assumindo que todos descendem de Adão e Eva, e nós sabemos que não é verdade. Agora, concluindo, a culpa é puramente uma questão do pecado pessoal e consciente. Pessoal, destaque no pessoal e consciente da rebelião deliberada contra a vontade do Pai e contra a administração dos filhos. Também não carece de explicação. Está muito claro. No 8, final, está no 8 já? Já tá lá. Embora pareça a nós que o plano de salvação, olha aí, plano de salvação, seja um aspecto provisional do plano das auto-outorgas. Mas aí teria que ver o início para fazer algum sentido. Eu vou ler o início. O pecado e a rebelião nada têm a ver com o plano fundamental das auto-outorgas feito para os filhos do paraíso de Deus. Aí faz sentido o final. Eu querendo poupar, eu acabo confundindo. E agora o 9, Sim, finalzinho. O fato da filiação a Deus não teria de nenhum modo sido afetado. Ou seja, tendo praticado essas coisas absurdas, não impactou a filiação a Deus. Vamos lá, estou eu aqui explicando. Vós, mortais, sois filhos de Deus. Está aqui, com todas as letras, não tem aqui potencial, não tem nada, está aqui. Vós, mortais, sois filhos de Deus, e apenas uma coisa é exigida. Apenas uma coisa, é condicional. Para que essa verdade seja factual. Tem muita gente que gosta de falar em factual, pois aqui está, factual, na vossa experiência pessoal. Esta é a vossa fé, nascida do Espírito. Você não precisa morrer, você não precisa virar Espírito, precisa nada, está aqui. Está dito com todas as letras, cada um, e no mundo, e no nosso mundo aqui a gente ouve tanta coisa discordante. Pô, eu falei demais. Grato, obrigado. obrigado, Hélio. Foi bom ler esses trechos novamente. Então, alguém quer acrescentar algum comentário sobre esse texto?
Posso falar um pouquinho? Pode, claro. Então, a coisa mais linda que Jesus fez, que para mim, no ponto de vista, é libertadora, foi essa mensagem de que a gente, dessa religiosidade pessoal, de que a gente pode, aliás, que isso deve ser uma prática nossa, a gente ter essa ligação direta com o Pai, que é essa verdadeira religião, né? Então, essa é a coisa mais linda, porque nas igrejas, onde a gente vai, nessas religiões evolucionárias, tem que o padre é aquele que faz o intercâmbio, né, o Papa, o intercâmbio maior entre Deus e o homem, o pastor, né? Então, tanta coisa intermedia aí, e eu nunca concordei muito com isso, né? Eu achava que para que eu vou rezar para um santo se eu posso rezar direto para Deus, né? Eu falava ainda lá na minha adolescência. Então, eu ia direto no Pai, estando errado ou não, eu ia, né? E outra coisa bonita também, que o Hélio falou um negócio aí que eu não entendi muito bem. Ele disse que ele interpretou que o pessoal lá de cima achou a gente um ser pior porque Jesus foi morto aqui. Não sei se eu entendi, né? Mal isso aí, mas eu vejo tanto amor lá de cima, né? O Pai nos exime de toda a responsabilidade pela morte de Jesus e os seres do nosso universo local, e outros planetas, todos eles voltaram o seu olhar para Urântia e passaram a nos amar muito mais, como está escrito aí nesse texto. Então, eu não entendi aquilo que a Hélio falou. Mas, enfim, o que é lindo é isso, né? Que a gente vê que lá são seres realmente de eterno amor, de solidariedade, de plenitude, que não olha para a gente com sentimento de que, olha, vocês mataram o seu Salvador, o seu soberano, né? Que coisa feia, vocês não merecem. Pelo contrário, né? Eles nos olham com mais amor só pelo fato de Jesus ter vindo, ter nos escolhido para fazer a sua Feste outorga. É isso. Obrigado, Suelene. Alguém mais? Então, eu queria comentar uma coisa aqui que eu falei a semana passada e que depois de uma reflexão, na verdade, eu acho que não está muito certo o que eu falei. Eu falei que os Micaéis, a maneira deles saírem aqui da Terra, teria que ser sempre por um processo de morte. Por quê? Porque eles não podem se fusionar com o seu ajustador do pensamento, né? Enquanto que o mortal não precisa morrer para sair daqui da Terra e ir para as morôncias. É lógico, ele perde o corpo dele, mas se o mortal alcançar a fusão com o seu ajustador do pensamento, ele é trasladado daqui para as morôncias e o corpo dele se perde nesse caminho aí, né? Como os reveladores descrevem poeticamente como uma carruagem de fogo, né? E, e lá, quando chega lá nas morâncias, já esse cidadão que não perdeu a consciência foi meramente trasladado para lá, então, portanto, não morreu. Chega lá, simplesmente tem um corpo novo para esse cidadão. Então, eu falei a semana passada que existe a possibilidade do mortal não morrer, existe mesmo, essa possibilidade está presente, né?
E baseado nesse pressuposto, é que eu falei que os Micaéis teriam que sempre abandonar a sua sétima autotorga por meio da morte. Na verdade, eu não tenho certeza que seja assim, porque é verdade que os Micaéis não podem se fusionar, porque eles já são seres espirituais. Então, a fusão é que nos transforma num ser espiritual. E o fato de ser um ser espiritual é que faz com que a gente não precise morrer. O espírito não morre nunca. Então, como os Micaéis já são seres espirituais e eles alcançaram o desenvolvimento humano aqui na Terra até o ponto de completar totalmente a sua alma, que seria o momento em que eles poderiam fazer a sua fusão com o ajustador do pensamento e não o fazem porque não são fusionáveis. Mas refletindo sobre esse assunto depois, eu pensei que, embora isso não esteja escrito em lugar nenhum do livro, que talvez os Micaéis possam simplesmente desistir de continuar vivendo aqui na Terra e ser meio que trasladados, vamos dizer assim, de volta para o ambiente deles numa carruagem de fogo. Não sei exatamente como teria que ser isso. Também é bem verdade, eu não sei se isso é válido para todos os Micaéis, que o Micael deveria experienciar a ressurreição na morôncia para iluminar os mortais. Porque essa é uma oportunidade, é uma maneira daqueles mortais que estão ainda aprendendo sobre Deus, aprenderem sobre a ressurreição, aprenderem sobre a vida eterna. Então, eu não sei se essa morte é necessária para todos os Micaéis, de forma tal que eles tenham que ressuscitar para mostrar para os mortais que ressuscitaram. Então, essa parte eu não sei se é uma obrigação de todos os Micaéis. Eu não me lembro de ter visto no livro de Urântia nenhuma indicação a respeito disso. Muitas vezes a gente faz associações a partir das interpretações, então fica a dúvida aí. Eu, por um lado, agora acho que se nosso Micael desejasse sair da terra sem morrer, como se tivesse sido trasladado, a ele seria possível fazer isso com certeza, assim como para o nosso Melquisedeque foi possível. Mas aí ele não teria essa experiência da ressurreição entre nós, nem a experiência do mortal despertando nas morôncias. A sétima auto-outorga, até onde eu consigo me lembrar, não obriga essa experiência nas morôncias, mas preciso voltar a ler esse assunto. Então, só estou levantando isso daqui porque eu fui tão categórico a semana passada e acho importante manifestar que eu tenho algumas dúvidas a respeito disso e quem sabe cada um de vocês, fazendo a sua própria reflexão e seus estudos, pode encontrar depois as respostas que eu ainda não encontrei. Diga lá, Hélio. Antes, eu quero ouvir o Caio. Por favor, Caio. Só para falar que tem um trecho específico do livro de Urântia que fala sobre isso, tá? Isso daqui tá no capítulo do documento 20,
É. Olha, dos filhos do paraíso, e aqui tá, aqui, ó, é o 26:7. Quando não são Uhum. levados à morte pela violência, os filhos auto-otorgados abandonam voluntariamente as suas vidas e passam pelos portais da morte, não para satisfazer as exigências da severa justiça ou da ira divina, mas antes para completar a outorga, para beber do cálice da carreira da encarnação e da experiência pessoal, de tudo o que constitui a vida de uma criatura, de modo como ela é vivida nos planetas da existência mortal. A outorga, a doação de si próprio, é uma necessidade planetária e do universo. A morte física nada mais é do que uma parte necessária em uma missão de auto-outorga. Então, eu entendo que é necessário ter a morte física, é necessário beber do cálice, porque isso é parte da experiência completa, né, da vida de um mortal. Agora, o modo como é feito isso, É que, sim. existem vários, né? Existem Uhum. várias maneiras, tá? É, então, é isso, só para dizer que isso está explícito no documento 20, tá? É, Muito, muito obrigado, Caio. Foi bom você relembrar esse documento aí. Eu realmente havia me esquecido. Mas essa semana eu estava encucado com esse negócio aí. Ainda não tinha tido tempo de procurar. Obrigado. Elucidou bastante. Diga lá, Hélio. Grato, Caio. Eu ia mencionar esse documento, você tem razão. Mas apenas usando de inferição, a experiência de nascer de mulher para um filho criador, o parto, os primeiros dias, a primeira infância, essas coisas, por mais que traga algum aprendizado, porque esse filho criador, ele vem também aprender, ele vem se qualificar, ele vem se preparar no exercício da soberania. Então, ele também aprende, ele ensina, mas ele também aprende. E a experiência do nascimento do útero de uma mulher, para esse filho criador, não é tão significativo. O que é de fato significativo e vale para todos nós? A experiência da morte. A morte é uma experiência muito importante. Ou seja, o filho criador vem conhecer as suas criaturas e ele não passa pela morte, não tem lógica. A morte é muito importante como experiência. Isso só corroborando, por inferição, o que acabou de dizer Caio em texto específico. Parabéns, Caio. Grato. Obrigado, Hélio. Muito bem. Alguém mais quer se manifestar sobre essa questão e sobre esse texto que nós acabamos de ler? Que eu acho que é uma pena que a gente não possa convidar todos os católicos e cristãos de algumas outras denominações para entenderem essa explicação que é dada pelos reveladores aí nesse texto sobre o banho de sangue de Jesus, sobre a questão de salvar os nossos pecados, sobre a questão de nos redimir e reconciliar com Deus, sobre a questão de mudar a percepção de Deus com relação aos homens, de que Deus pudesse nos perdoar e toda essa história, né? Então é muito importante, muito bom. E eu acho que essa é uma oportunidade para aqueles de nós que ainda não tivessem compreendido isso daí, poder refletir um pouquinho sobre essa questão.